Hoje nós vamos falar aqui no programa Saúdes sobre implante dentário. Vou contar um pouco da sua história, suas evoluções, utilização de material, como é que se dá, como é que se faz, o que que isso representa na saúde como um todo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Dr. Alexandre Viviani Turci. Ele é odontologista, né? Ele é dentista pela USP, formado há mais de 24 anos. Tem cursos de especialização em implantodontia, pós-graduação em cirurgia oral menor, pós-graduação em implantes e próteses, sobre implantes em Boston, nos Estados Unidos, e também fez pós em ozonioterapia. Começa aqui mais um Saludes. O programa Saludes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e traz as técnicas mais modernas para a área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre implante dentário. Muito boa noite, doutor Alexandre Turci. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdan. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigado pela tua atenção, obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu gostaria que você começasse a falar, doutor Alexandre, um pouco da sua história. Como é que você se tornou dentista? Como é que você decidiu especializar em implantodontia? Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você. É um prazer enorme. É... a minha história na odontologia é uma história engraçada. Na verdade, eu comecei lá atrás, antes de entrar na odontologia, eu ia prestar medicina, né? Foi uma história engraçada, porque eu pus o vestibular e falei, não, vou fazer medicina. Aí, no ano do vestibular, eu falei, não quero mais, agora eu vou ser o dentista. E aí eu já tinha feito a inscrição na USP, em todas as faculdades de medicina, e eu falei, não, vou ser só que sobrou a Unip, né? Aqui é a faculdade de odontologia da Unip, e aí eu pus lá o odonto. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que passar na medicina para que meus pais não achem que eu tô correndo, né, na faculdade. Eu passei em 4 faculdades de medicina, e mesmo assim eu fui para odontologia, né? Acho que foi meio que um chamado, né? Aí eu fiz Você, um ano da... Pode falar. você passou em 4 faculdades de medicina e decidiu pela Passe- odontologia? Passei na Santa Casa, no ABC, na São Francisco e em Santos. Nossa, E aí eu acho que foi um chamado, eu fiz um ano de Unip, porque era a única que restava. E aí no final do ano eu falei, vou prestar de novo, vou tentar ir para a USP, e passei no vestibular e comecei tudo de novo. Então, realmente foi acho que foi um chamado para fazer odonto, né? Porque a carreira aí, graças a Deus, eu falo que eu cuido das pessoas, né? A minha especialidade é muito. Hoje em dia, eu dou saúde para as pessoas, mais do que eu, particularmente, não faço nada de estética, não faço nada de restauração, essas coisas. O meu negócio é saúde mesmo, né? Então, é, através da cirurgia, eu dou novamente uma espécie de bem-estar e de qualidade de vida para as pessoas, né? Enfim, aí depois, durante a faculdade, eu já fui vendo o que eu gostaria de fazer, e logo que saí já percebi que era cirurgia a minha área, né? Então, há 24 anos que eu basicamente faço cirurgia. Por alguns anos eu ainda continuei fazendo algumas coisas para entender se era isso mesmo, e acho que há mais de 10 anos eu só faço basicamente cirurgia na prática clínica, né? essa é uma visão bastante interessante, né? Que você tem a integrativa, né? Quer dizer, a gente não faz um segmento da saúde, né? A gente trabalha com acupuntura, a ortobiomolecular, bioprofissional, você faz uma série de coisas visando o bem-estar do paciente como um todo. E é isso que você também tem, né? Você tem essa visão muito mais global que simplesmente tratar a boca do paciente, é isso? Na verdade, eu fui introduzido à odontologia integrativa há alguns anos,
pelo Dr. Rodrigo 25, né, que é uma das principais clínicas que eu trabalho, né? Ele me apresentou, foi me mostrando, porque eu venho da odontologia clássica, né? Inclusive uma odontologia que até hoje é forte, a gente chama de odontologia clássica, porque é o que a gente aprende na faculdade, né? Aquilo que é o beabá. E a gente às vezes esquece de entender que a boca é um pouco mais do que só os dentes, né? E que ela faz parte do organismo como um todo. Então, a boca é um dos principais órgãos, ou ele é um órgão de entrada, né? Do organismo, onde tudo passa por ela, desde, às vezes, a respiração, os alimentos, o que a gente escolhe, enfim. Inclusive, o meio ambiente, né? A contaminação do ambiente, a gente está completamente aberto pela boca, né? Então, através dele, eu conheci a Integrativa, onde eu passei a ter uma visão de que a boca faz parte do todo. E a boca não. Desculpa, pode terminar. Não, e isso foi um salto muito importante para a minha carreira. Foi onde eu deixei de apenas ser um executor, né, de problemas e sim tentar o diagnóstico para melhorar uma saúde como um todo, né? E além dos alimentos, né, da porta de entrada, também a porta de saída, porque você fala, né? Exato. Você fala, né, o que está em seu coração. É a expressão de tudo, né? A boca expressa o que as pessoas têm dentro do coração, uma coisa bastante interessante. E a gente sabe, né, pela medicina chinesa, pela cultura, que a boca também e os dentes são terminais, é um microsistema, né? Cada dente está ligado a um órgão. E vocês trabalham com isso diariamente lá na clínica, não é isso, doutor Alexandre? Na verdade, a gente percebe e isso eu aprendi, que, como você disse, os dentes estão relacionados aos órgãos. E os dentes são os órgãos mais perto do cérebro, se a gente for pensar, né? Então, se a gente for pensar como um sistema integrado, e se a gente for levar para uma analogia de um computador ou de uma rede elétrica, se a gente for brincar numa analogia dessa, onde sai do disjuntores todos aqueles fios e vão até a casa inteira, passando por todas as regiões. Se a gente parar para pensar que naquela tomada, na primeira tomada, quando sai do disjuntor, se tiver um curto ali, já acabou. O resto da casa vai ter um problema, né? Então, é isso que acontece. Quer dizer, basicamente a gente pode imaginar que o cérebro é a caixa de comando dos disjuntores e eles mandam os fios através dos dentes para os órgãos. Poxa, encontrei um problema aqui. Parou, não tem mais. Eu vou tentar resolver esse problema antes de resolver o resto, né? Ou o resto vai ficar um pouco deficiente, alguma coisa nesse sentido, né? É interessante, muito interessante essa analogia que você fez com a caixa de disjuntor, porque é exatamente isso, né? Quer dizer, o sistema nervoso central passa tudo pela boca e depois da boca vai para os órgãos. Se der um problema na caixa de disjuntor, vai ter um problema, obviamente. Vai parar tudo, vai parar tudo. Essa analogia. E é isso que a gente busca entender. Claro que eu não sou um expert nessa área de qual é o órgão que está ligado ao dente e tal, mas como eu sempre digo, eu trabalho na clínica, né? Eu sento no mocho ali na nossa cadeira e tenho contato direto com o paciente. Sou eu que vejo depois das atuações que a gente faz, como é que ele está, quais são os problemas que eles têm, né? Então a gente vê claramente, desculpa, que os problemas bucais estão afetando o corpo, né? Se a gente deixar para lá, vai ter problema de uma forma geral. Então a boca é muito importante. A gente precisa parar de ver a boca assim, tô com dor aqui, vou no dentista porque eu tô com uma cárie, né? Não, eu vou com o dentista porque eu tenho problema. Assim, quando você... eu costumo falar que quando a gente está com problema de saúde, a gente vai no clínico geral, antes de entender qual é o nosso problema, né? Onde eu vou? Não sei. Eu tenho alguma coisa, eu vou no clínico geral. O clínico geral vai te indicar alguma especialidade, que ele identificar que você está com... A boca é a mesma coisa, nossa, faz parte do clínico geral, né? Faz parte da saúde geral. Então a gente tem
Ah, tá tudo em ordem na boca? Ah, legal, agora também vamos ver o resto, né? Tem que ser visto como algo tão importante, né, quanto qualquer exame de sangue que você for fazer, rotineiro. É a mesma coisa. Pela sua experiência clínica, né, em prática clínica, nesses 24 anos, o que você tem notado que quando você faz uma intervenção, o paciente modificou no aspecto emocional, fisiológico, metabólico, enfim? Você pode nos dar algum exemplo sobre isso? Eu acho que vale a pena, antes de tudo, a gente pontuar, só para ficar com a questão fica perdida, alguns problemas que a boca tem, né? E o que isso muda com o passar dos tratamentos, né? A gente percebe alguns materiais que, que, que são mais compatíveis com cada organismo, né? É engraçado a gente conversar infelizmente, hoje em dia, o ego das pessoas é algo que atrapalha muito, né, a vida como um todo. Então, nós temos os nossos colegas todos que que vem problemas em tudo. Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu caminho, mas eles não entendem que quando a gente fala isso, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de material, tem profissionais que falam, isso é besteira, né? Isso não... Resina é resina, enfim, vai pôr no dente, tá bom. Mas eu sempre gosto de trabalhar com analogias, né? É uma coisa que para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, se a gente for pensar num carro, cada carro tem o seu óleo específico, cada carro tem sua peça específica. Não adianta eu colocar o filtro de ar do Uno na Porsche, não vai funcionar. Então, é isso, uma analogia tão simples, a gente precisa parar para pensar se também no nosso organismo, né, que é uma coisa tão complexa, você imagina, eu estou falando uma analogia de um carro, mas a gente está falando de um organismo como um todo, né, milhões e bilhões de células, né? Será que não tem material específico para que aquele que funciona para você, que funciona diferente para mim? Isso é importante a gente entender, né? E pode falar. E esses materiais específicos, eu conheço a clínica, conheço o trabalho do Dr. Alexandre, é muito interessante porque vocês fazem testes lá direto, né, inclusive de materiais, não só de materiais, mas de antibióticos, de tipo de anestesia, que tipo de implante, que tipo de material de implante, tudo isso vocês testam tudo, né, doutor? Cada paciente é individualizado, né? Como tem que ser. Então, hoje em dia a gente vai no médico e fala, sua dieta melhor é essa para você. Ele não manda um papel para todos os pacientes dele e fala, você vai comer isso. Então é como lá na clínica. Para você funciona um tipo de remédio, para outro paciente não funciona. Para você funciona um tipo de material restaurador, para o outro já não é tão compatível. Quer dizer, vai funcionar? Vai funcionar para todo mundo, mas vai te prejudicar? Aí cada um pode pensar, né? Pô, para mim é melhor isso. Então por que também, dentro de tudo, medicação, material, não vai ter coisas melhores para cada indivíduo, né? Isso está... Né? Oi? É isso. Cada indivíduo tem o seu tipo de produto. Não necessariamente a resina para você é a mesma que para mim, né? Então, isso é importante. Quer dizer, baita besteira, tá bom. Então, segue, usa. Se você está interessado em, de repente, ter alguma coisa individualizada para você, é uma opção sua, né? E essa sua especialidade, a implantodontia, ela começou exatamente quando? Como é que foi a evolução histórica dela? Nossa, acho que mais ou menos 70 anos atrás, começou com o Brademar, um dos pioneiros fazendo esse trabalho. Ele era médico, começou fazendo com seres humanos, enfim, aqueles trabalhos científicos também, com os animais. Ele começou a entender que o parafuso, ele grudava de alguma forma no osso, né?
Então, e aí foi tendo evolução no material. E aí começou a perceber que, por exemplo, o titânio, na época, era o melhor material compatível com o ser humano. Então, o titânio tinha uma adesão, quando eu digo uma adesão, é uma forma leiga de dizer, no osso, né? Que é o que a gente chama de osso-integração, que é onde as células se unem de uma forma química no osso. Então, ela gruda no osso, basicamente, né? E aí, foram vários tipos de desenho de implante, de formato, de preparação dessa superfície desse implante para que grude melhor. E veio vindo uma evolução absurda entre desenhos e jeitos, mas sempre com o titânio, né? Por anos, e muitos anos, foi o titânio. Eles não se preocupavam em mudar o material, e sim a forma e o tratamento da superfície desse implante, né? Era isso a busca. Todas as empresas, que são várias, cada uma tem a sua forma de implante e o seu tratamento dessa superfície, né? Então, foi isso que buscou. E aí, uma empresa, algumas, mas uma mais forte, que é a Straumann, começou a fazer um implante de cerâmica, ou de zircônia, que a gente chama, né? Que é um implante que a gente hoje acredita ser... Acredita não, os trabalhos mostram que é o implante mais biocompatível com o organismo. Então, é um implante absolutamente sem metal, né? E hoje é essa a evolução que a gente chega. Outras empresas estão entrando no mercado também com implantes de zircônia, mas esse material é o que a gente enxerga como mais biocompatível. Hoje, o titânio, para você ter uma ideia, ele é biotolerável. E a zircônia, ela é biocompatível. Essa é mais ou menos a história da onde o material que a gente utiliza hoje na clínica, né? Não foi abandonado de forma nenhuma. Os implantes de titânio têm sucesso, tem longevidade, tem função, tem tudo. Mas é o que eu falei, cada material é a escolha do profissional com o paciente, né? E aí tem uma discussão com o paciente sobre qual tipo de material vai ser utilizado, ou os testes é que dependem? Na verdade, assim, é que existem formas na clínica, como a gente não utiliza metal, né? E os trabalhos mostram que a zircônia, ela é biocompatível mais do que o titânio, que é biotolerável. Há uma escolha de marca, mas não há uma escolha de material, né? A gente lá na clínica, a gente não preconiza mais a utilização do implante de titânio, né? Então, não é uma, é uma escolha de marca, simplesmente, não do material. Porque as pessoas que procuram já a nossa clínica ali, elas já têm uma ideia do que elas querem para a saúde delas, né? Então, elas já sabem. Hoje em dia a informação está muito clara e muito aí, né? Todo mundo pesquisa, tem a sua opinião formada, tem a sua ideia. Então, de uma certa forma ficou mais difícil, mas também ficou mais fácil convencer ou conversar com o paciente, né? Porque ele já fala, não, eu tenho muitos pacientes que falam, nem pensar em colocar implante de titânio, né? E tem outros que ainda vêm querendo tirar o que já tem. De titânio para colocar zircônia. E vale a pena? Esse procedimento vale a pena? Ou você acha que é muito trabalhoso e os riscos são maiores do que as vantagens? Eu acho que a cautela é sempre a palavra de pauta em tudo, né? Então, como a gente conversou, para cada paciente há uma indicação. Existem pacientes que, apesar de estar lá o titânio, a gente sabe que de alguma forma pode estar afetando o organismo, mas ele, por enquanto, ele está inerte. Então,
essa talvez fosse a última etapa, sabe, do tratamento. Vamos agora trocar os seus implantes de titânio, se você achar que é isso, enfim. Ou se isso estiver de alguma forma atrapalhando a parte sistêmica, né? Uhum. Eu vou pedir licença para o doutor Alexandre Turci para fazer o nosso intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida, nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo, na intenção pelo bem-estar, no olhar holístico e integrativo da saúde, pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa Saúde desta segunda-feira temos o prazer de receber o Dr. Alexandre Viviane Turci, dentista pela USP, com mais de 24 anos de formação, com vários cursos de especialização em implantodontia. Estamos falando dos materiais ligados aos implantes e toda a questão da importância da boca no sistema nervoso central, a questão dos microsistema da boca, dos dentes relacionados aos órgãos e etc. Na primeira parte, doutor Alexandre, fez uma pergunta que acho que ficou um pouco no ar, porque a gente mudou um pouco de assunto, sobre a mudança metabólica, orgânica e até emocional dos pacientes depois do tratamento integrativo da odontologia que você pratica. O que você pergunta dos pacientes? Bom, e aí eu tinha acabado de falar dos nossos tratamentos, né? E depois eu não concluí. Bom, enfim, dentro da parte cirúrgica, a gente também trabalha muito com as cavitações ósseas, que se a gente quiser, a gente pode conversar ou deixar por uma próxima oportunidade. Mas no próximo programa nós vamos falar das cavitações do líquido, etc. No próximo programa. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vê clinicamente com algumas mudanças na clínica. Os pacientes relatam de melhor disposição. Isso é o básico, assim, uma coisa que corriqueira, né? Melhor disposição, dormem melhor, se alimentam melhor, conseguem controlar peso. Se eles têm alguma reclamação ou algum sintoma corpóreo também de alguma coisa que pode ser que esteja relacionado com algum dente, a gente vê uma melhora desse quadro. Tem quadros de alopécia que são recuperados. Muitas doenças crônicas, de inflamação crônica, autoimunes, também são recuperadas, porque é como a gente começou, é um todo. Só vou tratar a boca, tô pronto. Não, mas se você não tratar a boca, você não está pronto. Esse é o pronto, né? Então, eu tratei o corpo todo e não melhoro. Bom, então, alguma coisa ainda está errada, né? E a boca, tratei a boca, tô quase bom. Sim, mas de repente ainda falta alguma coisa sistêmica que você precisa cuidar também. Sim. É uma via de duas mãos, né, doutor Alexandre? Quer dizer, tem que tratar o sintoma e também que tratar a origem. Obviamente, relacionado com os órgãos, com as emoções e etc. A gente sabe pela medicina chinesa que uma emoção reside em determinado órgão e aquele órgão estimula determinada emoção.
A gente vai fazer, inclusive, estamos preparando uma palestra sobre isso, atividades viscerais, que é bastante interessante, talvez até um curso, que os alimentos, né, os sabores estimulam o órgão e o órgão estimula aquela emoção. Por outro lado, a emoção também estimula o órgão. Então, o equilíbrio psicológico, psíquico, emocional, depende também até da alimentação, da saúde, do funcionamento orgânico e metabólico. Bastante interessante. E as pessoas com isso melhoram até a autoestima, né? Você está falando aí de melhor disposição, melhor sono, melhor alimentação. Quer dizer, a pessoa tem uma mudança significativa no dia a dia. E quando a gente fala em tratamento dentário, claro, a gente não pode esquecer também a estética, né? Que não deixa de ser importante. O paciente, ele quer, além da saúde, uma estética. Quer dizer, como é que eu sorri? É o outdoor, né? É o outdoor da gente, quer dizer, é o cartão de visita, a gente tá rindo, o pessoal olha no espelho, vê o sorriso e fala, poxa, hoje eu tô bem, né? Hoje eu tô... minha saúde tá boa, meu sorriso tá bom, agora eu vou pra vida, né? Eu vou buscar os meus objetivos. E é isso que a gente busca, ajudar o paciente como um todo, integralmente, a ter uma vida melhor, né? E a implantodontia, além dos materiais, ela também devolve isso, né? Porque às vezes o paciente perdeu o dente por algum motivo, ou por uma razão de saúde, e a gente, através disso, devolve esse órgão para ele, né? Através dos implantes. Muito, muito interessante, muito interessante. E hoje, como é que estão as pesquisas? A evolução dos materiais, você acredita que já estabilizou isso? Ou sempre tem novidades aparecendo, questão de desenho, de aderência? Como é que está hoje? É uma evolução constante, né? Dizer que na medicina, odontologia, na saúde como um todo, a gente nunca pode parar de estudar e pesquisar. Então, você vê a cada ano, e assim como a tecnologia é brutalmente visível, o avanço da tecnologia, né? Se a gente pensar 15, 20 anos atrás, o celular, o que era e o que é hoje, assim é também nos produtos, né? As pesquisas se tornam muito mais efetivas, né? Então a gente consegue desenvolver materiais, e esses materiais, sim, vão a cada vez mais evoluir. Eu penso que de uma forma geral, a implantodontia já é consolidada, né? Então é isso, quer dizer, é um material que vai substituir o dente que você perdeu, ou a boca toda, enfim, o que vai ser. Mas o que vai mudar é o que é melhor para a gengiva, o que é melhor para a saúde da gengiva, o que é melhor para a saúde como um todo. Esse desenho faz com que eu possa colocar carga mais rápido nesse implante, que eu possa sair com o dente no mesmo dia. Esse desenho me faz que o osso goste mais desse material ou dessa superfície. É isso que vai ser o desenvolvimento hoje, né? E não, claro, o advento da zircônia foi um advento grande. O início do pensamento da zircônia foi estético, não foi da saúde, porque como ele é um implante branco e o titânio é um metal, muitos pacientes reclamavam da transparência na gengiva, enfim, do metal. Então ele veio para o advento da estética, né? E aí os estudos começaram a perceber que o material era mais biocompatível do que o titânio, né? Então aí, essa é a grande evolução. Como tudo que a gente pode ver, nem sempre aquilo foi destinado àquela coisa. O invento foi destinado, não, mas aí perceberam que aquilo era bom para o resto. E aí foi que o desenvolvimento do implante de zircônia, por exemplo. É muito interessante esse aspecto histórico. A zircônia existe há quanto tempo, doutor? Você precisar o quanto de tempo já está na linha mas mais de 15 anos, com certeza, dentro da linha odontológica. E o titânio vai correr paralelo à zircônia, ou a zircônia tende a ser o padrão daqui para frente? Essa é a pergunta de milhões, porque
Muitos dentistas, eles estão acostumados com o titânio, né? E dá certo. Se você está preocupado, de repente, somente com a função, com o que ele traz, dá certo, né? Eu tenho implantes que não existiam, eu tenho implantes há mais de 25 anos na boca de titânio, né? Ah, não dá certo. Se eu falar que não dá certo, é mentira, né? Então, ele é um implante que dá certo. São aspectos que a gente tem que levar e escolhas que a gente tem que fazer para o paciente e para a nossa vida. Tanto o paciente também tem que ter as suas próprias decisões, né? Eu acho que de forma nenhuma o titânio vai morrer. Na minha opinião. Na minha opinião. Deve continuar junto com o avanço da zircônia, né? Aí vai ser uma escolha de profissional, de paciente. Hoje, como eu te disse, muitos pacientes já exigem aquilo. Então, ele vai chegar no consultório de um colega que não faz, ele fala assim, não, mas eu quero. Aí o colega fala, poxa, mas eu não faço. Aí ele vai para outro. Aí o colega vai pensar, eu vou me adaptar então. E aí ele vai usar, não pensando talvez na saúde ou enfim, mas sim porque o paciente exigiu. E a técnica de implante de um material e outro lá diferente? Eu diria que os cuidados no manejo é diferente. Não especificamente a técnica de inserção do implante, enfim, mas o manejo com o produto ele é um pouco diferente. A zircônia é um pouco mais frágil na manipulação, né? Não depois que está no paciente e tal, né? Ela porque, por mais incrível que pareça, a zircônia é um material duro, mais duro que o titânio. Então ela também é mais frágil, friável, né? Por incrível, por essa relação, né? O metal a gente sabe que ele tem um teor de elasticidade diferente. Então ele é um pouquinho mais maleável, né? Apesar de não parecer. Então, mas a forma da cirurgia como um todo para o paciente, que é praticamente igual. Quem tem que se preocupar com isso é o profissional, e não para o paciente. É mais rápido, algo semelhante. Quero agradecer muito a presença do Dr. Alexandre Viviani Turci, que é dentista pela USP, mais de 24 anos de experiência na área de implantologia, e convidando você, espectador, para a próxima entrevista, na próxima segunda-feira, nós vamos falar de incaptação óssea. O que é isso? Qual a importância dos problemas causados pela saúde, o líquido e etc. Então, eu convido você a ficar na próxima semana para dar continuidade a esses assuntos com o Dr. Alexandre Turci. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Foi um prazer receber. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado, doutor. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Até a próxima segunda-feira.